creio que nesses dias Deus está levantando um movimento novo, forte, de retorno ao ensino da Bíblia, ao interesse profundo da palavra de Deus. Eu sei que Deus tem assim sua maneira singular, profunda de agir, e em dados momentos da história Ele levanta, né? Às vezes vem um sopro novo de Deus na área de milagres, então tem grandes milagres. E eu creio que o sopro de Deus nesses últimos dias é sobre uma palavra consistente, um entendimento bíblico maduro. E eu creio que Deus está usando todos os meios para atingir esse objetivo, que é a preparação da igreja como aquele varão de estatura semelhante a de Cristo, né? Estatura completa do Senhor, para o arrebatamento. Eu creio que Deus está usando então muitos meios para alcançar esse objetivo da preparação da igreja para o arrebatamento, e Ele tem usado, acho que de uma forma muito especial, os ensinos na igreja. Nós sabemos que os ensinos da igreja vêm especialmente de duas origens. Os cultos de ensino, a Assembleia de Deus sempre prezou, tem sido cuidadosa em manter um culto semanal de ensino, que é este, do dia de hoje, terça-feira. E o outro, é claro, inegavelmente, a escola bíblica dominical. Aliando esses dois fundamentos de ensino da igreja, eu estou trazendo quase todas as terças um complemento, um subsídio, que já vai nos dirigindo, vai nos direcionando para o estudo da escola dominical do domingo seguinte. Por exemplo, hoje eu quero trazer aqui um ensino que está ligado diretamente à lição do próximo domingo, que é a lição de número 10. Vamos todos estudar. Eu creio que a maior parte das Assembleias de Deus no Brasil inteiro, uma boa parte, a maioria das Assembleias de Deus, estará estudando o mesmo tema, este que nós mencionamos, da lição de número 10, com o seguinte tema: o pecado corrompeu a natureza humana. E isso me faz então trazer, nesta oportunidade, um subsídio a mais, porque já gravei essa aula, já está lá no nosso canal, mas eu sempre complemento, porque Deus nos dá um entendimento um dia após o outro. E eu gravei a aula ontem, né? E hoje já estou querendo complementar o que foi gravado. E nós chamamos isso de um subsídio a mais, né? Será bom para quem? Para a igreja local, os irmãos que reuniram aqui, que estão reunidos nesta hora, para os irmãos que vão ver depois a gravação, para os milhares de professores de escola dominical que estão sempre entrando em contato comigo e dizendo que estão sendo ricamente abençoados ao aprender conosco, com a igreja aqui, com o nosso ministério, e também muitos pastores que a gente nem conhece pessoalmente, mas sente muito bem com eles quando eles veem os cultos, veem os ensinos e agradecem a gente de uma forma muito, muito cristã, muito bíblica, né? Eles expressam aquilo que é natural do servo de Deus, o reconhecimento sincero e a gratidão por aprender a palavra de Deus. Portanto, então é isso que nós temos para hoje, e vamos começar lendo um texto da Bíblia que está em Romanos capítulo 5, verso 12. Este texto com certeza vai ser mencionado por todo o Brasil no próximo domingo na escola dominical. Nós já vamos antecipar então aqui alguns passos deste estudo. Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Adão era o representante federal da raça humana quando ele pecou. E quando ele pecou, por ser esse representante, o primeiro, que seria o pai de todos, né? Então, a Bíblia diz que o pecado de Adão passa a ser conferido a toda a raça humana. Isso é uma coisa simples de entender. Deus estava querendo dizer, olha, qualquer um ser humano que fosse colocado no lugar de Adão faria exatamente o que ele fez. Deus é conhecedor de todas as coisas, ele pode dizer isso. Se eu estivesse no lugar de Adão, eu cometeria o mesmo erro. Então, quando Adão peca, a Bíblia diz que todos pecaram. Porque quando ele começa a gerar filhos, veja, quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas no capítulo 5 de Gênesis, verso de número 3, quando Adão começa a gerar filhos, a Bíblia diz que ele começa a gerar filhos conforme a sua imagem. E qual era a imagem de Adão? Ali a gente já tinha pecado. Era a imagem de um homem pecador. Então, o pecado misteriosamente passa de pai para filho. Os filhos herdam a natureza do pai. Isso é muito natural. Todos nós somos testemunhas e dizemos: este menino é exatamente igual ao pai, tem as reações como o pai, tem a aparência. E nós sempre atribuímos, uma ligação dos filhos direto aos pais. Deus não se preocupou especificamente com a aparência, mas Deus fez questão de nos explicar que os filhos herdam também a natureza do pecado. A natureza do pecado, e assim, depois de alguns dias de nascidos, os filhos não apenas são pecadores porque herdaram a natureza do pai, mas logo eles vão mostrar que são pecadores porque também cometem erros, pecados. Então nós somos devedores de um pecado congênito que nascemos com ele, mas somos devedores pelos atos pecaminosos que nós mesmos começamos a cometer à medida que vamos crescendo, vivendo. E assim a Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quando Deus disse para Adão, e ele disse isso foi para Adão, interessante que não foi antes de criar a mulher. Deus disse para ele: olha, eu coloco você nesse jardim, eu te dou todos os privilégios de deliciar-se desse jardim, das plantas, das frutas, de tudo quanto é gostoso, saboroso, te dou toda a liberdade. Mas eu coloquei uma árvore no meio do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comereis. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Veja, há uma corrente atualmente no mundo, ela não é da agora não, ela é bem antiga. É uma corrente filosófica, é um surgimento do raciocínio humano contra a verdade de Deus. Na verdade, são homens cultos, intelectuais, que normalmente defendem esse ponto de vista. Eu vi recentemente um deles falando isso. Ele disse: a igreja inventou essa história de pecado para que ela se tornasse a detentora de uma pretensa solução para o problema que ela inventou, e assim ela controlasse os homens, controlasse a humanidade. Então ele lança essa semente daninha, esse fermento, dizendo: na realidade, pecado não existe. Isto é um conceito, isso aí é uma pregação, uma imposição da igreja. A igreja inventou essa história para dizer que ela tem a solução e, com isso, ela ficar dominando a sociedade.
Nós sabemos que não é nada disso. Se alguém disser assim, o pecado não existe, então ele tem que explicar para nós por que os presídios estão superlotados. Se alguém disser que não acredita na realidade do pecado, ele tem que explicar para nós por que as guerras estão em franco desenvolvimento. Nós vimos agora essa semana os grandes líderes mundiais reunidos. Nós vimos o presidente dos Estados Unidos conversando com o presidente da Ucrânia, e o presidente da Ucrânia tinha ido lá para pedir mais reforço para guerrear contra a Rússia, sem entrar nos méritos. A Rússia quer tomar a Ucrânia. A Ucrânia quer armamentos para rechaçar a Rússia e, se for possível, matar todos os seus soldados que estão tentando invadir o seu território. Os Estados Unidos ofereceu ajuda até bem poucos dias, de milhões. A Europa está oferecendo trilhões. E quando você vai apurar toda essa história, a única explicação é que o ego do homem é a única explicação. Um quer invadir para dominar, o outro quer bombas para rechaçar, o outro quer apoiar para ter direitos e lucros, o outro quer isso, o outro quer aquilo, e os jovens dessas nações são enviados para morrer. E morrem por conta, às vezes, de desentendimentos que só num texto da Bíblia, numa palavra de Jesus, resolveria tudo. Jesus disse: se alguém te tomar a capa, dá a ele também a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te ferir uma face, oferece a outra. Você vai brigar, você vai fazer guerra com alguém que diz assim: olha, eu perco. Eu vou fazer a opção pela perda, mas eu prefiro a paz. Eu não quero estar por cima, eu quero estar vivendo em paz com todo mundo. Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer reinar. É o ego do homem. E o que é o ego? O ego é o insurgimento do homem querendo ser grande, poderoso, maior. Isso nos lembra o quê? Nos lembra as profecias bíblicas de Isaías e Ezequiel, aonde é descrito o anjo de luz, querubim ungido, que Deus criou, e lá no passado disse: eu subirei às maiores alturas, eu me assentarei no trono de Deus, eu me elevarei. Aquela criatura, não se sabe porquê, e aí o porquê disso é um mistério, porque criada com tanto esmero, com tanta beleza, recebendo tanta honra, aquela criatura diz: eu quero tirar Deus de lá, e eu quero ficar no lugar dele. Ora, uma criatura feita do nada, pelo Deus eterno, se levanta e diz: serei maior do que o Altíssimo. Isso se chama o quê? Pecado. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele diz, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz que o mistério da iniquidade opera. A origem do pecado é um mistério, porque ele começa no coração dessa criatura belíssima, gloriosa, que estava no céu e quis ser maior do que Deus, e a Bíblia diz que foi reduzido a uma sentença imediatamente, uma sentença totalmente revogável, e foi rebaixado à condição de um ser deplorável, e de aquele que conduz a luz passou a ser chamado adversário, Satanás, diabo, acusador. Ele quis ser maior do que Deus. O que é mistério da iniquidade? É a origem do mal. É um mistério. Por que esse coração dessa criatura pensou isso?
Não tem uma razão, é um mistério. Mas Paulo diz, o mistério da iniquidade opera. Opera significa que ele está atuando no mundo. E ele começou a atuar depois que Deus cria o homem e a mulher. Lá estava Satanás, já caído, querendo levar a criatura de Deus a uma insurgência contra o Criador. E ele então começa a dialogar com a mulher. Diz, é assim que Deus disse, vocês não podem comer de nada daqui. A mulher disse, não, Deus disse que nós podemos sim comer, mas não podemos nem comer e nem tocar. Acho que ela já acrescenta alguma coisinha aí, né? Deus não tinha falado em tocar, apenas em comer. Mas ela diz assim, não podemos nem comer nem tocar na árvore da ciência do bem e do mal. E o Satanás diz, não, a mulher diz, se nós tocarmos, morreremos. Ele diz, não, certamente não morrereis. Pondo dúvidas na palavra de Deus. Depois, criando o desejo do engrandecimento do ego. É que Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal, porque se vocês conhecerem, vocês serão como Deus. Questionando a verdade de Deus, questionando a integridade de Deus, o equilíbrio divino, a plenitude de Deus em retidão e justiça. E aí é que entra o pecado na história do homem. Satanás consegue instigar nele o desejo e a curiosidade de querer saber, conhecer o bem e o mal e ser como Deus. Satanás, ele sempre agiu assim, mistura uma verdade e uma mentira. Ser como Deus? Nunca, jamais. Conhecer o bem e o mal? Sim, isso realmente aconteceu. Ao comer daquela árvore, do fruto daquela árvore que não deveriam comer, eles realmente tiveram contato, conheceram o bem e o mal. Só que tem um detalhe, não era a hora deles conhecerem o mal. Até aquele momento eles estavam preparados, eles estavam treinados para conhecer o bem. Eles não poderiam ainda conhecer o mal sem ser afetado pelo mal. É por isso que Deus não permite que algumas coisas que nós estamos esperando que Ele nos dê, que Ele nos entregue para nós, que Ele nos abençoe nisso, e até agora talvez Ele não fez. Por quê? Porque talvez ainda não estejamos amadurecidos o suficiente para ter aquilo que nós estamos pedindo, e Ele está primeiro nos treinando a sermos maduros, para depois nos dar aquele privilégio, aquela prosperidade, aquela bênção que nós estamos pedindo. Então Deus está mais preocupado em nos dar maturidade para usar o que Ele coloca em nossas mãos, como um pai que o filho pede para brincar com uma faca muito afiada, e ele disse, não, filho, um dia você vai precisar desse instrumento para cortar objetos, para trabalhar na cozinha, para preparar comidas, e você vai estar maduro para usá-lo, mas não agora. Agora, isto que é bom para um determinado tempo, é perigosíssimo para este tempo da sua infância. Então Deus, o Pai, sabia que nós não poderíamos ter conhecimento do mal sem ser afetado por ele. Então é só perguntar, como o pecado não existe, se nós vemos no mundo todo esse desarranjo, se a maldade, o crime aumenta, se a crueldade do homem é patente, se não é pecado, isso o que é isso? Aí entra os sociólogos, os antropólogos, diz, não, o homem precisa ser educado, o homem precisa de ser socialmente treinado, o homem precisa de ter uma vida digna, com muita fartura, e então ele fica melhor. Nada disso tem melhorado a humanidade. Aliás, grandes homens eruditos, educados, cultos, foram os piores destruidores da humanidade. Então nós sabemos que o pecado existe por mais razões. São provas que ele existe. Quais são elas?
O Senhor disse assim: no dia em que deste fruto comeres, morrerás. Uma das grandes provas de que o pecado é real é esta aqui, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Parafraseando o que Paulo escreveu, ele está dizendo: você tem dúvidas de que o pecado é real? Faça uma visita no cemitério e você vai ver as milhares de pessoas que já morreram. A morte foi consequência do pecado. No dia em que pecares, morrerás. Mas a questão não é apenas a morte física, porque Adão e Eva não morreram fisicamente no dia em que eles pecaram. A primeira morte que o homem sofre é a morte espiritual. E esta morte espiritual é uma realidade patente na experiência humana. O apóstolo Paulo disse aos Efésios capítulo 2, versos de 1 ao 3, ele disse que todos os homens, a humanidade, está morta em delitos e pecados. Ele diz que os homens são levados pelo espírito da desobediência que opera nos filhos da perdição, da condenação, da ira. Ele disse que a humanidade é como um rio caudaloso que segue a direção do seu próprio coração mau, perverso, e diz que por trás desse ímpeto humano lá está o espírito da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. Então Paulo, o apóstolo, diz o seguinte: a morte espiritual, ela aconteceu no momento em que Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram, eles perderam aquela cobertura divina, aquela luz de glória, aquela vestimenta espiritual. A Bíblia diz que Adão disse: estamos nus, e ficou desesperado. Mas ele estava nu o tempo todo. Por que ele ficou desesperado a partir daquele momento? Porque a partir daquele momento ele sentiu vergonha, porque a partir daquele momento ele teve a consciência da nudez. É porque antes do pecado ele estava protegido por uma glória, por uma vestimenta de glória que cobria ele e a sua esposa. Quando eles pecam, aquela vestimenta é tirada e eles se acham nus e envergonhados e correm para esconder e procurar algumas folhas de figueira, que não resolvem nada, porque mesmo depois que eles usam aquelas folhas para cobrirem-se, eles continuam ainda com medo de Deus. Então o pecado está provado no vazio espiritual do homem, no distanciamento que o homem tem de Deus, que provoca nele o vazio espiritual, que provoca nele a angústia, o medo, o desespero, a desesperança, e os homens mortos espirituais, ele não tem essa vida que emana de Deus, e ele só pensa negativamente, mesmo que os homens tentam construir coisas boas, no final de tudo há uma desesperança no coração do homem que está morto espiritualmente. E para concluir, a morte física viria. A morte física. E a morte física é um sintoma claro da existência do pecado. Tanto é que Deus vai conservar esse aspecto tão triste da experiência humana, que é a morte, a separação dos entes queridos, né? Num corpo inerte que a gente fica desesperadamente clamando e pedindo a Deus: Senhor, muda essa situação, porque uma pessoa que você ama, uma pessoa que você conviveu, e você pensar na hipótese que aquele corpo tem que ser colocado no seio da terra. A morte perdura em todas as culturas mudam, os costumes mudam, mas todos morrem. Então ninguém pode duvidar que o pecado é uma realidade quando nós vemos os cultos fúnebres, os carros de funerária tocando o seu som triste, passando pelas ruas e as lágrimas sendo derramadas, os corações despedaçados,
A Bíblia diz que isso vai ficar até o fim. Mas a Bíblia diz que lá no fim, quando todos os inimigos estiverem colocados debaixo dos pés de Cristo, a Bíblia diz que o último inimigo que há de ser aniquilado será a morte. E Paulo diz: a morte será lançada. Aliás, João, o apóstolo João dizia: a morte será lançada no lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Então a morte não existirá mais naquele tempo. Aguardamos um novo céu na nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus. Mas vamos fazer assim uma síntese, porque isso vai ser importante para quem vai dar aulas aqui ou nas outras igrejas que trabalham conosco, nos acompanham e aprendem juntamente conosco. O ensino bíblico a respeito da realidade do pecado, ele aparece, ele sobressai nitidamente, demonstrando um contraste tremendo que existe entre a depravação humana e a sobrepujante glória de Deus. Deus não mudou um milímetro sequer do seu estado de glória, de santidade, de pureza. O homem, criado em um relativo estado de pureza e santidade, cai. Então cria-se um distanciamento. Porque Deus não desce junto. Deus fica no mesmo lugar. Esta sombra, a sombra do pecado, então ela cai sobre cada aspecto da existência humana. Fora de nós, o pecado é um inimigo que seduz. Por dentro, é uma força que nos compele ao mal e faz parte de nossa natureza caída. O pecado é sempre contra Deus, contra a santidade, contra a verdade, contra a justiça, contra a lei, a regra. Quando Paulo usa o termo que eu disse, o mistério da iniquidade, então ele usa a palavra iniquidade para representar esse estado doentio da raça humana, e a palavra iniquidade significa sem lei, sem regra, sem regras, sem limites. Anomos, a palavra anomos quer dizer sem lei. Nomos é lei e o azinho antes é negação. Então, sem lei. O mistério da iniquidade é o quê? É um espírito, é uma força, é uma inclinação, é algo assim que entrou no homem e ele sabe que, mesmo agindo de determinada maneira, sabendo que está errado, muitas vezes ele é arrastado pela força da iniquidade. O pecado passou a ter uma força. Paulo diz que em Cristo nós somos libertos da lei do pecado. Então tem uma lei que se impõe nesse mistério chamado iniquidade, né? A depravação que a humanidade entrou, ela é total. Ela é tanto total no sentido de que todos pecaram, como todos pecaram totalmente. Totalmente. Não tem nenhum homem nascido de mulher, com exceção da encarnação de Cristo, que nasce de mulher, mas nasce pela obra e graça do Espírito Santo. Então ele sai fora dessa cadeia degenerativa que está dominando a humanidade. Para ser o nosso Salvador, ele tinha que ser um cordeiro imaculado. Ele não podia ter pecado. Mas fora ele, por isso que a Bíblia fala que Deus cria dois homens, né? Na realidade, Deus fala de dois homens. Primeiro, Deus cria Adão, é o primeiro homem, que vai falhar, que vai fracassar. Depois Deus manda, pela obra da encarnação, o segundo, também chamado na Bíblia de segundo Adão. Só que o segundo Adão, que é Cristo, vai permanecer fiel a Deus em tudo. Foi tentado, foi provado em todos os sentidos, mas permaneceu fiel. E por isso ele se qualificou para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que vai nos libertar dessa lei terrível do pecado.
Glória a Deus por isso. Em Gálatas capítulo 3, verso 22 está escrito: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Deus fez uma declaração universal, um pronunciamento que caracteriza todas as criaturas. Ele disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo gênero humano foi classificado como pecador. O problema principal que o homem confronta é a sua própria natureza. É a sua própria natureza. Esse é um dos principais problemas que a humanidade nunca parou, às vezes, para tentar resolver. Fora aqueles que vêm para o Evangelho, chegando aqui na igreja, eles entendem que há esse processo, que existe essa operação, que nós somos seres morais. Deus nos criou com livre-arbítrio, mas com responsabilidade. Então você chega na igreja e você depara com você mesmo. Depara com o seu problema. Mas aí você também já está diante da solução que Deus preparou para você através de Jesus Cristo. Então você começa a aplicar o remédio, a tomar o remédio pela fé das mãos de Jesus e aplicar em você mesmo. Porque a Bíblia diz que a única maneira de nós pararmos essa força dominante do pecado, essa força destruidora do pecado, é com o sangue de Jesus Cristo. Só Ele pode expiar, limpar, anular o pecado. Observe que isto que a Bíblia fala de depravação total, ela não é apenas para os nossos dias. Desde o passado, lá na época antediluviana, antes do dilúvio, Deus disse: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então chegou um tempo lá antes do dilúvio que Deus observou que a maldade dos seres humanos cresceu tanto que não tinha mais nada de bom na raça humana. Era amar a sua natureza, seu coração, era amar continuamente. Quando Deus estava tratando com Israel, chegou um ponto que Judá entrou numa decadência espiritual tão grande que Deus enviava os pregadores, os mensageiros, os profetas, e a Bíblia diz que eles zombavam dos profetas, mofavam dos seus mensageiros, e a Bíblia diz assim: e não houve remédio nenhum. Deus teve que aplicar a vara da correção e do juízo. Foi indo até que não houve remédio. Então, a depravação chega nesse limite. Se o pecado não for tratado, não for trabalhado por Deus, se nós não permitirmos que Deus comece a trabalhar com o nosso coração, nossa mente, nós podemos ultrapassar os limites e chegar a um ponto que não há retorno. Há esperança para todos, com certeza. Mas com certeza, alguns vão tão longe, ficam tanto tempo dentro desse âmbito do pecado, que cada vez se torna mais difícil que ele retorne, que ele volte para Deus. Davi disse assim: eis que em iniquidade fui formado. A iniquidade aqui. Formado fala da concepção. Aonde que o pecado começa? Na concepção. Coisa triste, né? Se olhar para um bebezinho, uma criança, e saber que ele potencialmente já tem a semente do pecado ali na sua natureza. É isso que nossos filhos, a gente fica orando por eles, apresentando eles a Deus, trazendo para a igreja, ensinando a palavra. Para quê? Para quando chegar naquele tempo da maturidade, eles abraçarem com o Salvador. Porque o Salvador já é uma provisão que está pronta, Deus já trouxe ele ao mundo. Então agora é conduzir todos os filhos à glória. Através de Cristo, muitos filhos serão levados à glória. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum,
Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7,18. Depois ele diz: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,20. Bem, vamos pensar aqui uma coisa que a gente quase não pensa. Vamos imaginar então que o primeiro casal, Adão e Eva, tivessem sido criados, tivessem sido colocados então lá no céu, e quando as tentações, Satanás apareceu por ali e diz: vamos fazer uma rebelião na criação de Deus aqui também, vamos levar o homem que Deus está com tanto cuidado com ele, essa mulher, Deus está dando tanto privilégio para eles, vamos levar eles a rebeliarem-se contra Deus. Imagine se naquele momento Adão e Eva estivessem devidamente sintonizados ali com Deus, não tivessem distraído, não tivessem dado lugar e tivessem ficado firmes, fiéis, sem pecar. O que aconteceria? Simples. Mediante os atos de obediência que eles praticassem. E olha bem, a oportunidade de praticar atos de obediência começou a partir do momento que havia uma ordem dizendo: não tomem desse fruto. Porque quando não havia nenhuma ordem dizendo para eles não fazerem, não tinha nada para provar a obediência. Então a questão da árvore, da ciência do bem e do mal, era necessária para levar a criação à maturidade. A maioria de nós aqui só aprendemos depois que fracassamos. A maioria de nós aqui só entendemos que tínhamos algo grande na mão quando perdemos. O fracasso não é o fim, não. O fracasso pode ser um caminho para te levar a uma maturidade, a uma confiança, a um entendimento, a uma sabedoria maior, se você tiver a humildade de permitir Deus te reordenar depois do fracasso. Adão e Eva, vamos pensar então, não fracassaram, tão fiéis, foram tentados. Então, mediante aqueles atos de obediência que eles fossem praticando, cresce, né? Isso é uma hipótese, porque isso não está escrito, mas cresce. Que eles iriam sendo confirmados a cada dia em uma perfeição, em uma santidade, que após um período de prova, eles alcançariam o estado permanente da imortalidade. E seriam confirmados então como filhos eternos de Deus, sem passar pela morte. Gerariam filhos aí segundo a sua imagem. Aí a imagem de quem? De quem permaneceu fiel, não permitiu que a natureza do pecado instalasse neles. Foram confirmados em santidade. Mas não aconteceu isso. Vamos voltar à estaca zero. Aí você diz: e então, pastor? E então é o seguinte: Deus, conhecedor de todas as coisas, sabia todos os processos. Deus previa já a queda. Tanto que Deus previa a queda, que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus sabia que ele teria que lançar mão de lições difíceis, duras de serem aplicadas, para fazer uma família, para fazer uma criação que estaria apta a ficar do seu lado e amar a Ele eternamente, mesmo sendo provado em obediência. Essa criação, ela está se tornando cada dia mais nítida através da igreja. A igreja pressupõe que são filhos que são provados, que recebem ofertas para fazer o errado, mas resolvem e escolhem fazer o certo, resolvem obedecer, resolve pagar um determinado preço, e em compensação, Deus vem com o seu Espírito e diz: como vocês querem ser fiéis, eu dou a vocês o meu Espírito que fortalece,
que inspira, que capacita, que enche. Eu dou a vocês a palavra que instrui. Eu fico com vocês. A minha presença ficará com vocês. E aí o Senhor não somente pega essa família que Ele levanta na terra para ficar com Ele, como também os capacita e os envia contra o reino de Satanás. E Ele disse: saiam e preguem meu evangelho, expulsem demônios, curem enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos e preguem o reino de Deus. Senhor Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Mas vamos entender mais uma palavra muito importante. A morte espiritual que nós falamos, ela significa que quando o homem pecou ali no Éden, ele perdeu o contato vital com Deus. Aquele contato que hoje é restabelecido pela videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vós sois as varas. Quem está em mim, eu nele, está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O contato vital é restabelecido pela redenção de Cristo. Aquele contato vital foi perdido lá, mas foi restaurado na redenção de Cristo, na obra expiatória de Cristo. Então veja, Deus sabia como que Ele ia ligar as contas de novo. Ele sabia que ia desatar, mas Deus sabia também que ia ligar de novo. Por isso que a Bíblia diz que Deus é aquele que faz a ferida e que cura a ferida. É aquele que exalta e também abaixa. Deus é aquele que pega o homem no monturo, lá no lixo, e o põe entre os príncipes. Mas também Ele pega o exaltado e o abate. Então Deus sabe ligar as pontas. Deus sabe desatar o nó e sabe fazer o nó. Deus sabe aonde Ele tem que trabalhar. Outro fator importante, para a gente indo para uma conclusão, é o seguinte: todos aqueles que estão ainda vivendo distante de Jesus, fora da comunhão da videira, porque temos que estar ligados neles para ter vida, nele para ter vida. Jesus disse que se nós não estivermos nele, nós não podemos dar frutos. A vida que emana de Cristo agora flui para nós, flui para os ramos, nós somos os ramos. Os ramos não têm o dever de produzir vida, não, a vida vem do tronco. Ela entra em você, ela flui em você. Você não é obrigado a produzir vida, mas você pode produzir frutos pela vida de Cristo que está em você. E é isso o propósito de Deus, que tens muito fruto, e assim o Pai seja glorificado. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o pecado tirou o homem da presença de Deus, e por colocá-lo em parceria com Satanás, porque quando ele deixou de obedecer a Deus para seguir as insinuações perversas do maligno, ele emparelhou mais com o maligno, separando-se de Deus. E o pecado então fez com que o homem se tornasse alvo da ira de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo pelo varão que destinou, e disso deu certeza toda ressuscitando dos mortos. Portanto, o homem pecador, ele se torna alvo da ira de Deus, mas Deus propõe para ele o arrependimento. A Bíblia diz que se o homem não se arrepender, Deus já afiou a sua espada. Então não tem alternativa. O mal não vai ficar no universo. Se aliarmos ao mal, seremos extirpados junto com ele. Se aliarmos a Deus, o eterno Senhor da bondade e da misericórdia, o Deus de toda retidão, toda beleza, toda pureza, se nós aliarmos a Ele, viveremos eternamente. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus dura só um pouco, e por isso Ele usou a ira que era contra o pecado, contra nós, Ele a derramou na cruz do Calvário. Quem estava lá para receber sua ira? O seu próprio Filho, Deus Filho.
encarnado, aquele que era um com o Pai, que a Bíblia diz o Filho unigênito que habitava no seio do Pai. Quando Deus pediu a Abraão um filho, Abraão levou Isaque, colocou sobre uma pedra para imolá-lo. Na hora em que ele iria matar o seu filho, Deus bradou dos céus: não faças isso. Agora sei que temes a Deus. E mostrou para Abraão um cordeiro, um animal que estava preso ali no mato, pronto para aquela hora. Disse: tira seu filho daí e põe esse carneiro aí. E Deus amou tanto Abraão e a sua fidelidade, que substituiu o seu filho por aquele animal. Mas lá na cruz do Calvário, quando o filho disse: Pai, por que me abandonaste? Por que me deixaste? O pai não tinha um substituto para o seu próprio filho. O pai permitiu que ele sofresse toda a fúria da ira de um Deus santo, que agora vem sobre o pecado, e Jesus então sofre por nós ali. Aquele que não cometeu pecado, aquele que nunca praticou pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é que Deus resolve o problema do pecado? Se tornando a oferta pelo pecado, se tornando o mediador entre o céu e a terra, entre o homem e Deus. Em Gálatas 3,13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O apóstolo afirma nessa passagem que Cristo tomou sobre si nossa maldição. Quais eram as maldições da lei? Basta você ir lá em Deuteronômio capítulo 28. Primeiro vem as bênçãos da lei, né? Depois vem as maldições da lei. Cristo sofreu as maldições, se tornou maldito, levou a nossa culpa. Isso precisa ter um significado importante para nós. Nós temos que entender que há uma maldição sobre aqueles que não estão em Jesus Cristo, que não têm Ele como Senhor e Salvador. Aquilo que eles recebem, aquilo que Cristo recebeu ali, ainda não foi aplicado na conta daqueles que estão fora da nova aliança de Cristo, do Salvador. Glória a Deus! A Bíblia diz: aonde está o mundo hoje? O mundo hoje está dividido em duas partes. A Bíblia diz que temos aqueles que neste mundo estão em Cristo, e temos aqueles que estão sem Cristo. Esta é a divisão de toda a humanidade: aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão sem Cristo. O mundo no geral, em 1 João 5,19, o apóstolo João diz: o mundo inteiro está no maligno. Então este é o mundo fora de Cristo. Aonde ele está? Ele não está neutro. Se ele não está em Cristo, ele está no maligno. Em 2 Coríntios 4,4, Paulo diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Se ele não está vendo a luz de Cristo, a salvação de Cristo, ele está o quê? Cego pelo Deus deste século, que é também o maligno. Em Efésios 2, de 1 ao 3, Paulo chama esse espírito de príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em Colossenses 3,13, Paulo diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você creu em Jesus, naquele dia, o Senhor transportou você daquele reino tenebroso, do vazio, da angústia, da decepção, do medo, e Ele te transportou para o reino do Filho do amor de Deus. É um reino de luz, é o reino da verdade, é o reino que nunca será abalado, que jamais será abalado. Então, quem está fora de Cristo está ligado a este mundo, está ligado ainda ao primeiro Adão, o homem fracassado, que foi controlado e foi enganado pelo maligno.
Isto é algo muito complicado, sério para a humanidade, que não pensa nisso. Ela pensa assim, não, eu não estou seguindo Jesus, então eu estou neutro nessa história. Nessa história ninguém fica neutro. Jesus diz, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Agora mesmo, né? A gente vê os valores que dominam a sociedade. Quais são os valores que dominam a sociedade? Quais são os objetivos da sociedade? Né? Nós temos um Brasil entregue a uma festa bem carnal. E não é eu que estou falando isso, não, é eles mesmos. Tanto é que, para promover uma festa nesse nível, nessa envergadura num país que envolve milhares de pessoas, o governo tem que entrar com uma campanha de prevenção, de resguardar as pessoas de contaminação por meio da promiscuidade, que ele tem que entrar com campanhas fazendo promoções, distribuindo preservativos, tentando resguardar as pessoas da ruína, do pior. Por quê? Porque é como uma boiada solta, imprevisível, você não sabe qual a próxima cerca que ela vai arrebentar e sair destruindo tudo. É o mundo sem Deus. É a iniquidade, sem regras, sem normas. Né? Então, quando Jesus falou ao povo sobre a atitude de Deus para com o pecador, ele contou 3 histórias em Lucas capítulo 15. 3 parábolas. Olha a relação de Deus com a humanidade. Olha como Cristo está lidando então com as multidões. Ele diz que, primeiro, existe no meio desse multidão a ovelha perdida. Existe também a moeda perdida. E existe também o filho perdido. Na realidade, são todos perdidos. Mas nestas parábolas, o Senhor conta que há uma possibilidade para todos os perdidos serem encontrados. A ovelha perdida, o bom pastor foi buscá-la e a resgatou. Ela estava morrendo, ela ia cair no despenhadeiro, estava machucada, a perna quebrada, mas o bom pastor foi buscá-la. Jesus tem buscado milhares neste mundo. A moeda perdida, diz a história que a mulher varreu a casa até encontrá-la. Aquela moeda representava um elo importante numa joia que ela tinha ganhado no seu casamento. E perder aquela moeda que compunha aquele colar, aquela joia, significava infidelidade. Então ela entra em desespero, diz, eu tenho que encontrar a dracma perdida. Quando ela encontra, convoca as amigas e faz uma grande festa. Deus considera cada ser humano como uma dracma importante, que Ele quer agregar à sua igreja, essa joia preciosa, que fala de uma noiva fiel, pura. E Ele então sai atrás e encontra. A mulher representa o trabalho de Deus. E por fim, o filho perdido, quando volta para sua casa querendo ser só um empregado, porque não via dignidade para ser chamado de filho, o pai o abraça, beija ele e diga, tragam depressa uma roupa nova para o meu filho, tragam um anel para pôr no dedo dele, sandálias novas, e vamos matar o bezerro cevado e fazer festa, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então nós estamos vendo os dois lados. O pecado traz uma ruína tão grande, mas a redenção de Cristo traz esperança, traz restauração, refrigério. Para nós concluirmos esta palavra, eu queria apenas citar o seguinte: da mesma forma que nós fomos colocados debaixo do pecado, por causa dessa herança que passa de pai para filho e impregna na natureza do ser humano, e a gente, quando percebe que não, vê que essa força é muito grande dentro da gente, que é a força da rebelião,
é a força às vezes do contestamento, do orgulho, né, da mentira, é o pecado. Então, da mesma forma que nós fomos colocados debaixo do pecado pelo nascimento natural, agora Deus está nos convidando a nos colocar debaixo da soberania de Cristo pela fé no seu nome. A Bíblia diz que pela fé no seu nome nós podemos receber um novo nascimento, uma nova natureza, uma fé triunfante, e nós estaremos saindo desse caos que foi o caos do pecado para sermos filhos de Deus experientes, provados, prontos a ir com Jesus até o fim, a ser fiel a Ele, a não dar ouvidos ao pecado, ao diabo, ao mundo, mas sermos persistentes e perseverantes no caminho do Senhor. Então o homem que estava debaixo da condenação recebeu a seguinte promessa: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estavam espiritualmente mortos, a Bíblia diz, e nos vivificou juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, foi arrancado do poder de Satanás, libertado do seu domínio, retirado da sua família perversa e má, e recebeu uma nova cidadania nos céus, passando a fazer parte da família de Deus. O que estava perdido foi achado. Glória a Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então o melhor lugar para se estar hoje é na igreja, porque aqui é o lugar da comunhão, é o lugar onde as inimizades foram destruídas, onde formamos um só corpo, onde Deus faz dos dois homens um só, que é aquele homem, aquela mulher segundo a imagem do seu Filho. Glória a Deus. Irmãos, é grandioso saber que Jesus fez tudo isso por nós, que a sua salvação abarca todos os níveis, todos os limites da nossa vida. Sua salvação vai lá no fundo, nos sarando, nos restaurando. Porque o pecado trouxe todo tipo de doenças, né, irmão? As piores não é essa doença, né, que às vezes você toma um remedinho e consegue eliminá-lo, mas a doença da alma, a doença do espírito. O Senhor Jesus veio sarando, tirando na raiz, pela raiz, a depressão, a tristeza, a angústia, o desespero. O Senhor vem tirando pelo poder do seu santo nome. Só temos que agradecê-lo, amém? Vamos ficar de pé nesse instante e vamos agradecê-lo mesmo. Que Deus possa estar abençoando nossos queridos irmãos em toda parte desse grande Brasil, onde todos estarão estudando essa palavra com outra visão, olhando em outros prismas, né? Várias igrejas em toda parte do Brasil vai sentar domingo de manhã, abrir a nossa revistinha aqui, olha, quem não pôde adquiri-la nesse trimestre, já está vendo aí a próxima, tá? Nós já estamos na 10ª lição, está terminando, parece que começou ontem, né? Está terminando o trimestre, então vai preparando aí para adquirir a sua nesse próximo trimestre e se tornar um aluno, uma aluna da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, onde todos são treinados para o serviço do Senhor. São aqueles que são salvos, depois de salvos são treinados e depois de treinados são enviados. A Escola Dominical é um celeiro de missionários, de pregadores, de professoras da Escola Dominical, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Faça parte, domingo às 9 horas aqui,
e em todo o nosso Brasil tem gente estudando a palavra de Deus. Vamos agradecer. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos, dando graças por Jesus, por causa deste plano perfeito e glorioso, que nos incluiu, Senhor, neste plano tão perfeito de fazermos parte da família de Deus, de sermos integrados, Senhor, como membros deste corpo glorioso. Obrigado pela vida de todos os meus irmãos, minhas irmãs, desde os jovens, as crianças ou os mais idosos. Obrigado, Senhor, pelo teu povo na terra, esta igreja que te ama, que agora quer te servir a todo custo, que quer perseverar até o fim, que quer demonstrar, Senhor, obediência, fidelidade e amor a ti. Obrigado, Senhor, por todos os quais o Senhor tem chamado, o Senhor tem nomeado para servir e trabalhar para o Senhor. Obrigado, abençoe a todos, fiquem conosco, nos guarde em teu amor, oramos em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém e amém. Irmãos, terminando então, lembrando que quinta-feira temos um grande culto aqui, 19h30. Não deixe de estar. Próximo sábado, jovem, né? Próximo sábado, a juventude está coordenando aqui o culto do sábado. Deus te abençoe, está terminando em nome de Jesus. Obrigado por todos os irmãos que estiveram aqui hoje. Deus abençoe, irmão.